tudo bom? Mais uma mudança de cenário, que aqui eu consigo ligar o ar-condicionado, fechar a porta, ficar agradável, porque tá muito calor hoje. E a gente vai falar hoje das leituras de março. Estou aqui com meu querido tablet, para eu contar pra vocês o que eu li. E vamos falar em ordem que eu postei, não na ordem que eu li, porque eu sempre esqueço de anotar a ordem que eu li. Mas eu vou falar do livro e falar um pouquinho, e se tiver resenha eu deixo nos cards, tá bom? Comecei o mês terminando O Jogo Perigoso, do King, que é um livro que divide muito opiniões, mas eu amo. Foi uma releitura que eu amei fazer. Inclusive uma coisa muito engraçada aconteceu hoje. Antes de eu começar a gravar esse vídeo, eu entrei no Facebook. E entrei nas lembranças do Facebook e tava lá a primeira vez que eu li, fazem 4 anos que eu li a primeira vez. E eu amei fazer essa releitura. E foi assim, melhor do que a primeira vez. Mesmo eu já sabendo algumas das coisas que iam acontecer, eu realmente me empolguei. E entrei completamente dentro dessa história de novo e foi assim, apaixonante, gente. É impressionante falar um negócio desse do King, mas eu amo muito esse livro. Ele já tem resenha, então vai ficar aí nos cards ou na descrição. Depois eu li Coração Indomável, da Sheila Guedes, que é simplesmente fantástico. Foi uma surpresa muito boa, foi uma leitura que eu amei fazer e que apresenta pra gente um Brasil de muitos anos, um Brasil colonial, e todas as situações que eram enfrentadas, principalmente pelas mulheres. Mas é maravilhoso, é de uma delicadeza e não tem como você não se envolver e não se apaixonar por essa história, por esses personagens, que são simplesmente maravilhosos. Aí eu li do Lucas De Luca, O Órfão que Perseguia Borboletas, Perseguia Borboletas. É um prequel da trilogia das Plumas, que a gente tem, acho que 2 livros publicados, mas eu só sei o nome primeiro, que é O Corvo Negro, que inclusive vai rolar a leitura coletiva dele agora em abril. E é um livro que tá no Kindle Unlimited, é uma fantasia fantástica, redundante, né? Mas é uma fantasia, assim, que é muito bem escrita e é uma delícia, e lógico, além de tudo, é nacional. Então convido a todos pra fazer essa leitura coletiva, se vocês quiserem link de grupo, esse tipo de coisa, só pedir nos comentários que eu passo pra vocês. Tá bom? E Sereia Urbana, da Sheila Guedes também, que foi um livro que eu li numa sentada. E é fantástico. Já tem, se eu não me engano, vídeo no IGTV, mas deve sair resenha logo aqui. E é bem diferente de romances que eu estava acostumada a ler, mesmo não sendo o tipo de gênero que eu leio muito, mas quando eu me apaixono por algum autor, eu esqueço que é romance e vou ler tudo que a pessoa escreve. Sem dúvida, e Sereia Urbana foi assim, maravilhoso. Fazia muito tempo que eu não lia um livro assim em uma sentada só. Eu amo quando isso acontece. Não sei vocês, mas eu amo de verdade. Aí terminei depois Pesadelos e Paisagens Noturnas, do King, e volume 1 e volume 2. Eu não sei porque que eu insisto em reler os livros de conto dele, tudo bem, é por causa do projeto, tá no cronograma, mas eu nunca amo. Se não saiu o vídeo ainda, deve estar saindo, e vocês vão entender porque que pra mim é muito difícil, porque eu gosto de 2, 3 contos e não gosto de mais nada. Então, tipo, pra mim é meio que um desperdício. Porque somando os 2 livros tem mais de 600 páginas e não tem tanta história assim que pra mim vale a pena estar num livro. Mas quem sou eu, né? Pra criticar o King nesse nível. Aí eu li Game Over também, da Sheila Guedes também. Foi um livro que foi lido numa sentada. E é muito legal porque ela explora o universo dos games e toda a questão envolvendo o preconceito contra as mulheres nesse meio e tudo. E ela coloca 2 meninas que são, assim, muito boas, sabem exatamente o que elas estão fazendo e elas amam o jogo e amam jogar e tudo. Então é meio que ela mostra as meninas quebrando todo esse tabu e fazendo os caras aceitarem que sim, elas podem ser melhores do que eles e que não tem o menor problema. E lógico, nós temos um romancezinho ali no meio que é muito fofo e que vai fazer você sofrer em alguns momentos e ficar com raiva. Dá raiva de alguns dos personagens, mas é fantástico. Aí eu concluí Strange Grace, da Tessa Gratton. Tessa Gratton. Aí tá a capinha aí. Ele vai sair pela plataforma 21, acredito que ainda esse ano. E ele vai contar a história de uma aldeia que todo ano, cada 7 anos, eles precisam fazer uma oferenda para um ser que vive numa floresta, para que eles tenham prosperidade, saúde
e que tudo dê muito certo, esse tipo de coisa. E acontece alguma coisa no meio do caminho da última oferenda, que passam uns 3 anos e tudo começa a degringolar, e aí a gente vai ver os personagens correndo atrás pra descobrir o que aconteceu e tentar resolver esse caso. Aí também li em uma sentada Play Again, também da Sheila Guedes, que é a continuação de Game Over, só que vai explorar outros personagens e vai deixar esse universo ainda mais completo. Aí terminei a leitura, né? Comecei e terminei a leitura de Beneath the Sugar Sky, que ficou aqui no Brasil como Sob o Céu Açucarado. É o terceiro livro da Crianças Desajustadas, que é publicado pela Amor Branco. E são novelas, são livros bem curtinhos, mas apesar de serem bem curtinhos, você precisa ter lido pelo menos o primeiro livro para ler as sequências. Aí as sequências você pode ler em qualquer ordem, mas o primeiro livro é muito importante para você entender o que acontece. Eu vi algumas pessoas falando que dá para ler fora de ordem, mas se você pegar o terceiro livro fora de ordem e for ler, você vai pegar spoiler, um spoiler gigantesco do primeiro livro, que vai fazer você perder a graça em tudo que acontece no primeiro livro. Então, leia o primeiro, aí depois você pode ler na ordem que você quiser. O primeiro é o nome do livro, mas eu vou deixar a capa do primeiro livro aí pra vocês, mas eu não lembro o nome agora. Aí eu terminei Dolores Claiborne, do King, que aqui no Brasil foi publicado como Eclipse Total. Ele está fora de catálogo, não tem previsão para que ele seja publicado novamente. A Suma não falou absolutamente nada. E esse livro é mais um daqueles livros tipo Jogo Perigoso, que só tem um personagem. A gente vai acompanhar a Dolores durante um interrogatório, onde ela é acusada de cometer um assassinato, e ela alega a inocência. Inclusive ela alega que ela não matou a pessoa que eles estão acusando, mas que ela matou, sim, o seu marido. E não é spoiler. Ela fala isso nas primeiras 3 páginas do livro, e aí todo o livro é desenrolado através desse interrogatório, e a gente vai acompanhar ela contando desde quando ela começou a trabalhar para essa senhora, que ela está sendo acusada de ter matado, até o dia atual, e vai passar por tudo o que aconteceu na vida dela, com o marido, com os filhos e tudo. Então ela vai fazer um apanhado geral da vida dela e vai contar pra gente exatamente tudo o que aconteceu e por que não foi ela que matou a velha, né? É muito bom. Eu não tinha lido, esse era um dos livros do King que eu não tinha lido, justamente porque não tinha edição no Brasil e eu não li em inglês antigamente, então agora que eu leio em inglês, a hora que chegou a vez dele no cronograma, eu não pensei 2 vezes e me joguei nessa história. E é uma leitura rápida, porque você fica preso, porque você precisa entender tudo o que aconteceu e você quer saber o que vai acontecer com a Dolores. É muito bom mesmo. Li O Segredo da Livraria de Paris, que foi o livro de fevereiro do Turista Literário. Já tem resenha e unboxing, vou deixar pra vocês nos cards. E é uma história muito fofa, é uma história que vai se passar antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial. A gente vai conhecer a Valerie, que é uma mulher, uma senhora, quando a história começa, que acaba contando toda a sua história de vida pra uma mulher que ela conhece no trem. E aí ela vai contar porque ela carrega uma mala, e dentro dessa mala tem todas as lembranças da vida dela. E aí ela vai contando tudo o que aconteceu com ela desde quando ela nasceu e até o momento atual, e por que ela estava indo pra Paris novamente e tudo. Então é uma história muito bonita, né? Tem a livraria é um pano de fundo, que inclusive me perguntaram nos comentários. A livraria é um pano de fundo para grandes segredos e muitas coisas acontecem dentro dessa livraria. Então ela tem um papel muito importante em tudo aquilo. É uma história linda e um livro super rápido de ler. Foi uma grata surpresa receber esse livro no Turista Literário. Então, tipo, eu fiquei muito feliz e eu amo qualquer temática que envolva a Segunda Guerra, mesmo que o livro não se passe durante a Segunda Guerra, que é esse caso. Ele vai se passar ali mesclando. A história é depois da Segunda Guerra, mas a gente vai ter ela contando durante a guerra e como eram as coisas e tudo mais. Certo? Aí eu terminei finalmente Stranger the Dreamer e vai sair, se não saiu, vai sair um vídeo explicando o porquê que eu não gostei muito desse livro e explicando o que eu pretendo fazer. Então não vou comentar muita coisa aqui, vocês vão entender o que aconteceu e vamos ver o que eu vou acabar fazendo com essa duologia que eu tava muito empolgada pra ler e que no final não foi a coisa mais maravilhosa que eu li esse mês. Aí eu terminei de ler Pistas Submersas, que foi assim uma leitura que me deixou embasbacada. Já saiu a resenha dele, então vou deixar nos cards pra vocês. E é um livro que eu recebi em parceria com a Faro Editorial. Foi assim uma surpresa muito boa, porque eu não tenho muito costume de ler thriller policial que não seja do eixo Estados Unidos e Inglaterra. Então,
Eu fui jogada dentro desse universo nórdico e tive que me acostumar com a maneira como eles contam a história, que é muito diferente do que a gente está acostumado a ler em thrillers americanos, ingleses, inclusive nos nossos, nos nacionais. E a gente vai acompanhar ali que o crime é importante, mas a gente vai ver que não só o crime é importante, né? Ela vai jogando, sim, todas as pistas e você acaba descobrindo, junto com a personagem principal, o que aconteceu e por que aconteceu. Então o final é, assim, de explodir cabeça. E eu não vejo a hora de ter os outros livros dessa série, porque sim, é uma série. Todos serão publicados aqui no Brasil pela Faro. Só precisamos ter paciência que logo todos eles estarão entre nós. Aí nessas ondas de e-books gratuitos que saíram, a Companhia das Letras disponibilizou Reinações de Narizinho, que é do Monteiro Lobato. Pra quem não conhece, tem aquele seriado Sítio do Pica-Pau Amarelo, que passava na Rede Globo. A Boneca Emília, o Visconde Sabugosa, a Narizinho, o Pedrinho, Dona Benta, Tia Anastácia. E assim, é a minha leitura preferida, meu universo preferido quando eu era criança. E eu não podia deixar de embarcar nesse universo novamente. E de graça ainda, gente, nada melhor. Eu amo esse universo. Amo que agora eu tenho o livro aqui, o livro comigo no Kindle. Ele tem várias histórias, não? Então, assim, é um apanhado de várias histórias do Monteiro Lobato envolvendo o sítio. Amo, 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 amo ver toda a genialidade que o Monteiro Lobato criou nessa história. Então, assim, se vocês nunca leram, leiam. E se vocês já leram quando eram crianças como eu, permitam-se fazer a releitura e voltar para esse universo que vocês não vão se arrepender de jeito nenhum. E por último, eu li Tudo que Nos Roubaram. A Sofia Silva também tava de graça esses dias no Kindle, na Amazon. E ele é publicado pela The Gift Box. E é uma história que mexeu muito comigo. Muito comigo. Eu lembro que a hora que eu comecei a ler, que eu comecei a me tocar o que ia acontecer, eu realmente fiquei meio chateada, porque eu não queria que as coisas acontecessem dessa maneira. Mas à medida que a história foi se desenrolando, eu fui entendendo por que a Sofia fez essa história dessa maneira. E eu acabei aceitando tudo aquilo. E no final das contas eu acabei amando esse livro, gente, de verdade. Então, foram esses os livros que eu li em março. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o seu curtir. E se você não for inscrito ainda, se inscreva, porque temos vídeos assim, e agora em abril, praticamente todos os dias. Espero que vídeos menores, mas teremos vídeos todos os dias. Certo? Então é isso. A gente se vê no próximo e tchau.